Olá, muito bom dia. Bem-vindos novamente a esta segunda parte da manhã. Espero que tenham conseguido fazer o vosso, o vosso break, tirado aqui 2 dedos de conversa, que também é sempre bom fazermos um bocadinho de networking, bebido cafezinho, uma limonada e aí em casa igualmente. E antes de passarmos a esta nossa próxima mesa redonda, só dar indicação porque surgiram aqui algumas questões no nosso YouTube em relação à nossa transmissão. Sim, o vídeo vai ficar disponível posteriormente no YouTube. Portanto, podem aceder através do YouTube para acederem aqui à nossa transmissão e à nossa gravação. Isto para fazermos aqui uma ponte para esclarecer também em casa e aqui no público estas nossas dúvidas que podem sempre surgir. E passando então à nossa próxima mesa redonda, em que vamos falar sobre os Wellbeing Programs que efetivamente fazem a diferença, portanto, estratégias, iniciativas, práticas que promovam saúde, bem-estar, qualidade de vida, satisfação e felicidade nos nossos colaboradores e que permitam tornar as nossas empresas, os nossos locais de trabalho melhores, felizes. E para isso passo a palavra aqui ao meu caro colega Pedro para fazer a apresentação dos nossos oradores desta próxima mesa. Muito obrigado, Joana. Obrigado também a todos os que nos continuam a acompanhar desde casa. Como a Joana disse, estamos realmente com muita adesão no YouTube e as pessoas estão a colocar perguntas. Continuem connosco. Vamos estar com um programa agora também muito interessante e também depois da hora do almoço. Sem mais demoras, vou então apresentar o moderador desta nossa mesa, foi quem fez a nossa abertura, o Tiago Santos, que chamo desde já ao palco. Muito obrigado, Tiago. O Tiago, como falámos então no início, é o CEO e fundador da Workwell e também docente na Escola Superior de Desporto de Rio Maior. É um apaixonado pela saúde e bem-estar desde há muito tempo e realmente faz parte dele também a missão de promover os locais de trabalho mais felizes e mais saudáveis. De seguida também convidar a Natália Bernardo a juntar-se a nós. Muito obrigado, Natália. A Natália é psicóloga de formação e pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos. Atualmente é diretora adjunta de Health and Benefits na Willis Towers Watson. A Natália também é uma apaixonada por esta área e também vai-nos falar um bocadinho de como promover então o local de trabalho para ser um lugar melhor. De seguida, vou convidar a Alexandra Pinote. Muito obrigado, Alexandra. Alexandra, licenciada em Direito e pós-graduada também em Gestão, e começou a sua carreira na área de seguros, porém teve sempre uma preferência pela área da saúde e do well-being, que é como estamos então aqui hoje a abordar, e também pelo contacto com as pessoas. E neste momento, já há bastante tempo, é a Head of Health na Galp Energia. E também responsável pelas iniciativas de promoção do bem-estar na Galp. E, por fim, mas não menos, e já tendo estado connosco também, a Carla Barros. Muito obrigado novamente, Carla. A Carla esteve connosco a partilhar, como sabem, o programa de bem-estar da EDP e vai também, de novo, partilhar aqui esta mesa redonda em conjunto. Vou, desde já, passar então a palavra ao Tiago. Temos aqui um bocadinho, um ligeiro atraso, mas nada de grave, portanto vou deixar a palavra para que eles possam estar à vontade e iniciar, partilhar isto com a Carla. Muito obrigado a todos. 1, 2. Estão a ouvir-me, certo? Olá, bom dia novamente a todos. Obrigado mais uma vez pela vossa presença. A ideia é termos aqui também uma conversa bastante fluida, bastante próxima, informal. No fundo, perceber aqui o que é quais é que são os programas que funcionam, o que é que são os drivers para que os programas de bem-estar nas organizações, que medidas precisam ter para funcionar. Portanto, no fundo é isso que se pretende agora com a nossa discussão. E, portanto, eu lanço já algumas questões. Eu sei que algumas delas estavam em guião, outras delas não vão estar. É só para estarem também a par. Podemos saltar aqui um bocadinho o guião e apanhar-vos desprevenidas. Estou a brincar. Mas no fundo era isso é isso que nos move agora também para esta discussão. E eu começo por perguntar, e trago também já aqui a Alexandra para esta discussão, no fundo, o que é que fazem estes programas funcionar? Sabemos que a Galp tem várias iniciativas, também tivemos a ouvir já a Carla sobre muito daquilo que é feito
na EDP. Alexandra, partilhe connosco aquilo que é a vossa visão enquanto organização, e uma organização que tem também muita responsabilidade social. O que é que estão a fazer em relação ao bem-estar dos vossos colaboradores e o que é que faz também no fundo, o bem-estar funcionar? Olá, bom dia. Está ligado. Bom dia. Antes de mais, eu gostava de parabenizar esta iniciativa, a Workwell. Acho que é sempre importante falarmos nestas coisas e falarmos de uma forma positiva. Depois agradecer também o convite de ter a oportunidade de vir falar sobre um tema que me é muito, muito caro e contar a nossa experiência na Galp. Nós tivemos experiências de programas de well-being anteriormente à pandemia, que foram bem-sucedidos. Portanto, basicamente eram programas que se centravam numa semana, termos iniciativas do well-being, com diversas atividades, e a pandemia veio, digamos, pôr isto tudo em causa. Portanto, de um momento para o outro, nós tivemos que colocar cerca de 2.500 trabalhadores em teletrabalho. Era uma experiência que nós não tínhamos, a Galp não conhecia esta realidade, mas respondemos com sucesso. Tivemos a preocupação de fazer surveys periódicos aos nossos trabalhadores. A grande maioria respondeu que teve sempre contacto com os seus managers e com os seus pares e, portanto, tirámos também daqui algumas aprendizagens. Estamos agora em fase de transição. Fizemos novo survey aos nossos trabalhadores e, de facto, julgamos que nesta fase o que as pessoas precisam, e é esse o foco da Galp, achamos, porque também foi isso que as pessoas nos disseram, indo um bocadinho de encontro ao conhecimento das nossas pessoas, é que o que pretendem é, digamos, uma maior flexibilização do trabalho, por um lado, e por outro, uma maior conciliação entre o trabalho e a vida pessoal. Estes são os grandes desafios que nós temos pela frente e é isso que nós vamos trabalhar. Obrigado, Alexandra, pela sua partilha. Já ouvimos também aqui a Carla a falar aqui um bocadinho sobre a estratégia e, no fundo, o que é que vão desenvolvendo, mas vamos aqui aprofundar também um bocadinho mais sobre aquilo que estão a fazer. Carla, tudo isto, todas essas iniciativas, o que é que acha que são aqui os pontos fulcrais para fazermos do trabalho um lugar melhor? Olha, eu acho que é cultura e é promoção de comportamentos. Eu acho que nós temos... Os desafios são os mesmos, ok? Eu acho que todas as nossas organizações estão a viver desafios parecidos do modelo híbrido, do teletrabalho ou do trabalho remoto. Pronto, eu acho que é esta a grande questão hoje em dia e é cuidarmos disso, ouvirmos isso, adaptarmos. Acho que uma palavra-chave é tolerância, ok? É sermos tolerantes connosco e tolerantes com os outros. E é muito trabalhar a cultura de uma organização, que é difícil, não é? Mas é trabalhar em prol daquilo que nós queremos ser no futuro e da diferença que queremos fazer e termos impacto. O ouvir as nossas pessoas é essencial. Nós, para a construção desta estratégia que nós tivemos a mostrar, tivemos a ouvir através dos riscos psicossociais, fizemos focus grupo, ouvimos o nosso board, ouvimos todos os diretores de RH, quer dizer, para construirmos algo que fosse de todos, não é? O mais real possível. E agora temos um plano de ação, vamos implementá-lo e também estamos a olhar para os nossos valores e para a nossa cultura e trabalhar esses comportamentos. E aqui as lideranças é algo, e estar constantemente a ouvir e explicar o porquê. Eu acho que nós temos que explicar o porquê que fazemos as coisas, o porquê que investimos nelas. Pronto. E todos nós influenciarmos, e é espetacular acontecerem summits como este, porque é colocar também a nossa comunidade toda a olhar para estes temas, não é? O que é que nós queremos ser também como país, não é? Pronto.
eu acho que a Carla já me retirou aqui algumas perguntas do guião, portanto vou ter que fazer aqui uma magia. No fundo, tentar perceber aqui se vocês faziam algum tipo de avaliação de necessidades, mas já percebemos que sim, e fazem também este envolvimento no fundo, várias hierarquias dentro da organização. Puxo aqui um bocadinho também agora a bola aqui para a Natália, que no fundo, fazendo parte aqui da Willis Towers, uma empresa broker e consultora destas áreas e destes mercados, e tendo também os mercados internacionais, que nos fala aqui um bocadinho de como é que as empresas estão a olhar para este tema. Isto não é de todo um tema apenas português, não é? É algo que vem crescendo o interesse a nível internacional. Natália, aquilo que vai acompanhando em Portugal e também dos seus parceiros, colegas internacionalmente, como é que vocês na Willis estão a olhar para este mercado do bem-estar e como é que sente que as empresas estão a trabalhar? Estou? Ok. Agora sim. Não nasci para o estrelado. Muito obrigada mais uma vez também pelo convite e reitero que efetivamente estes eventos são extremamente importantes para nós trazermos ainda mais ao de cima e sensibilizarmos toda a comunidade para a importância da saúde num todo, não é? No bem-estar físico, psicológico enfim, toda a envolvente também das próprias pessoas. E que para trazer também a importância das empresas e do papel das empresas para cuidar da sua própria comunidade. Porque, efetivamente, nós aqui em Portugal temos visto que estamos com indicadores ou sinais de alerta relativamente à depressão, à ansiedade, ao consumo dos ansiolíticos muito elevados. Sabemos, até por dados efetivamente muito recentes, do próprio Instituto Ricardo Jorge, que ainda há um bocado se falou sobre isso, não é? E a verdade é que falamos da sociedade no todo, mas a sociedade parte dela trabalha. E sabemos os custos que isto tem também para as empresas, o fato de uma menor saúde causar menor produtividade e aumentar aqui o absentismo. Quero com isto dizer que, efetivamente, esta preocupação com a saúde e com o bem-estar é algo que há décadas assiste aos recursos humanos. É sempre um desafio para os recursos humanos conseguir pôr isto também nas prioridades, muitas vezes, das empresas. E, respondendo mais concretamente àquilo que estava a perguntar, nós fizemos ainda este ano um estudo de Benefit Trends e que vem dizer que as empresas vêm exatamente pôr na sua linha de prioridades a questão do bem-estar, o foco no bem-estar, o foco na saúde, o foco na flexibilidade, numa mudança de paradigma. E, portanto, altera um pouco até alguns resultados no passado que punham muito mais o foco nos custos. E a Alexandra sabe também tão bem quanto isso, porque tem uma larga experiência também nesta vertente da gestão. E, portanto, eu acho que estamos aqui numa fase em que estamos a mudar mentalidades e que, efetivamente, a própria Covid nem tudo trouxe mal, não é? Impulsionou-nos e empurrou-nos para que nós criemos aqui uma maior sensibilidade e estamos todos, neste momento, mais atentos para estes tópicos. E o que é que isto vem trazer desafios? Desafios às empresas e aos recursos humanos para esta necessidade de terem elasticidade e de responderem até rapidamente. E há outro aspecto que, não sei se concordam, é trazer as lideranças, o topo de lideranças, para este problema. Portanto, não é só orçamentar para ter um seguro de saúde, não é só orçamentar para ter, efetivamente, cumprir os requisitos da segurança de trabalho, é efetivamente ter uma estratégia de cuidar das pessoas. Eu gosto particularmente deste tema, acho que ele é muito abrangente, para que efetivamente se consiga ver e ter um planeamento de benefícios bastante mais abrangente. Porque esta é a preocupação que nós estamos a sentir nos clientes. Há uma preocupação consciente, esperamos que ela chegue ao topo das empresas para que, efetivamente, os recursos humanos tenham recursos, nomeadamente orçamentais, para fazer tudo aquilo também que desejam. Obrigado, Natália. Eu pego aí já nesse ponto que estava a falar agora das lideranças, para perguntar ali à Alexandra, e vamos falar aqui das lideranças. Sabemos que o quão importante é
as lideranças estarem envolvidas neste processo, poderem perceber as mais-valias que decorrem desta aposta no bem-estar dos colaboradores. E a questão que eu coloco também, Alexandre, é se na Galp já existe este envolvimento das lideranças e este acreditar que o bem-estar das pessoas é um elemento central para a gestão do próprio negócio. Bem, eu aqui respondo aqui um bocadinho como a Natália já disse, não é? Se houve algum benefício que nos trouxe a pandemia, foi exatamente este. Foi trazer este tema para cima da mesa e saber que este tema das pessoas e das pessoas estarem bem para conseguirem trabalhar bem é um tema. E na Galp também é assim. Portanto, nós estamos num processo de transformação de negócio, e para transformarmos este negócio precisamos dos clientes e precisamos das nossas pessoas. E, portanto, um dos pilares da empresa, que está definido como esta nossa nova estratégia, é reenergizar as nossas pessoas. E, portanto, respondendo à pergunta, Tiago, é mesmo as lideranças, designadamente o Conselho, está muito empenhado, digamos, nesta altura. Se fizermos um percurso, agora é o tempo de aproveitarmos este empowerment que temos da nossa administração para cuidarmos das nossas pessoas. E reenergizarmos, não é? Não fosse a Galp uma empresa de energia. Muito bem. E ainda neste ponto, também sobre as lideranças, e aqui a EDP tem, e a Carla mostrou-nos também aqui, aquilo que é o envolvimento das suas lideranças. Eu acho que é um tema muito importante, porque aquilo também vamos acompanhando, é que muitas vezes as equipas de RH, de benefícios, têm muita dificuldade em convencer estas lideranças. E, portanto, tendo dificuldade em mostrar esta mais-valia, não conseguem ter orçamentos, não conseguem, portanto, no fundo, avançar e ter recursos disponíveis para a implementação destes programas. Carla, como é que vocês envolveram o Miguel Silwell para ser o vosso embaixador do bem-estar? É isso que todos lá em casa querem saber. Olha, foi mostrando por números, ok? Foi pegando naquilo que os números nos estão a dizer, não é? E números são importantes se nos têm de conseguir contar a história. Nós trouxemos números das nossas pessoas, nós fizemos um survey em 2020 para perceber como é que estavam quando as pessoas entraram em teletrabalho e outras que não conseguiam, não é? Percebemos as dificuldades que foi. Um terço estava a dizer que estava com problemas de sono, falávamos de ansiedade. Pronto, isso eram as nossas pessoas a falar, ok? Depois também, nos riscos psicossociais, voltamos a ouvir várias questões e depois fomos também ouvir fora, ok? Fomos ouvir o mercado e o que é que se estava a falar e cada vez mais fala-se de temas de burnout, da importância dos limites, de que não existe um programa que sirva a toda a gente, não é? Nós temos de ter programas diversos, nós somos todos diferentes e diversificar é super importante. E foi contar esta história, não é? Foi contar esta história ao Miguel de que os números internos, foi ouvir as nossas pessoas, não é? Ouvir a ele, ouvir todo o Conselho, ouvir os nossos diretores de RH, o que é que vocês estão a sentir, o que é que as pessoas nos estão a dizer e mostrar isto, olha, estas são as evidências, estes são os números, este é o caminho que nós devemos seguir e daí desenhar aqueles 5 objetivos estratégicos. E queremos ter a ti como sponsor, porque só conseguimos verdadeira mudança se as nossas lideranças estiverem envolvidas, se tu estiveres envolvido, não é? E agora é trabalhar com ele estas questões, porque temos muitas, não é? Nós temos muitos desafios, o volume de trabalho é um deles, e agora é como é que nós endereçamos isto de forma autêntica, não é? E vamos às dores verdadeiras das nossas pessoas. E é um caminho que temos pela frente, mas é espetacular o Miguel estar ao nosso lado. Um grande desafio, e agora tocaste aí também num ponto que tem a ver com isto, que é, apesar da liderança ser aqui um driver, ou poder ser um driver de sucesso, existe aqui uma coerência que tem que existir na organização, não é? Porque de nada vale nós termos N programas se depois toda a organização do trabalho e a preocupação com as pessoas não existe. Portanto, as pessoas têm disponível um conjunto de programas, mas têm volumes de trabalho muito exigentes, recebem e-mails a toda a hora, portanto não desligam, portanto tem que haver aqui também esta coerência, não é? Natália, passando também a bola aqui a si e também falando aqui deste driver que é a liderança,
este driver de sucesso. Quais são, na vossa opinião e na opinião da Natália, que vai acompanhando também aqui estes pontos fulcrais para os programas, quais é que são os drivers que vai encontrando nas empresas nacionais e internacionais de sucesso para estes programas de bem-estar, além do envolvimento da liderança? Muito bem. Há aqui um tópico que é muito importante e que já foi falado. Na prática é colocar o colaborador no centro, não é? Compreender perfeitamente ou procurar dados que sustentem o conhecimento, ou aquilo que se pensa ser o conhecimento sobre as necessidades dos colaboradores. E, efetivamente, as organizações hoje em dia têm muitas vezes dados, e nós já tivemos a oportunidade muitas vezes de falar sobre isso, e que é um desafio casar toda a informação que circula no investimento que se faz em saúde, estou a falar de uma forma abrangente, numa empresa, para que efetivamente se conheça o perfil de risco de saúde relativamente ao universo que se tem, que se escute, gostei também muito do termo da escuta ativa dos colaboradores, portanto, para que efetivamente também se case com a perspectiva da própria empresa e a partir daí construísse uma estratégia, obviamente dentro dos pilares que as empresas definem. Geralmente os pilares, tanto o mental como o físico, como o financeiro e o social, estão sempre interconectados. Eles efetivamente são vistos muitas vezes por si, mas fazem sentido é quando vemos que as pessoas estão emocionalmente equilibradas, financeiramente seguras. Ainda há bocado se falava na outra sessão que se efetivamente a pandemia traz esta ansiedade toda quanto ao futuro, por mais exercício que as pessoas façam, vão para casa e não conseguem dormir se pensam que a sua empresa está em risco de efetivamente ficarem desempregadas. Portanto, a questão de estarem também conectadas socialmente é um outro desafio que vem trazer às empresas e aos colaboradores. Há pessoas que gostam muito de estar em teletrabalho, há outras que não gostam, mas mesmo as que gostam de estar em teletrabalho, há o risco de se desconectarem, de se descomprometerem, de se desvincularem com os valores da própria empresa. Isto para dizer que, efetivamente, um dos outros drivers é exatamente isto estar alinhado com a cultura e com os valores, com a estratégia de benefícios que a empresa define. E, portanto, a liderança claramente estava aqui envolvida, mas há aqui todo este aspecto que é bastante complexo, que é como é que se vai depois interligar isto tudo. Mas, na prática, o grande driver é o foco tem que estar no colaborador, na experiência que o colaborador vai ter, porque um colaborador que depois estiver bastante integrado, motivado, que se sinta saudável e que sente que a sua empresa cuida dele e responde, ok, também vai fazer um trabalho melhor e isso reflete-se para o mercado. E então reflete-se para o negócio. Portanto, isto depois acaba por retomar. Ser um ciclo, não é? Exatamente. Muito bem. Obrigado, Natália, também pela sua partilha. Passo ali também à Alexandra, que falou ali sobre um bocadinho sobre aquilo que fazem também na Galp. A Carla falou ali sobre aquele conceito de não pode ser one size fits all, não é? Portanto, temos que ir à procura daquilo que são as necessidades específicas e não tentar aplicar uma ementa já pré-definida. E a questão que eu deixo é, vocês na Galp, eu calculo que sim, mas fala-nos um bocadinho também sobre isso, Alexandra, sobre a imutabilidade dos programas ou não. Ou seja, no fundo, se vão fazendo aqui uma adaptação a essas necessidades das pessoas, também sabendo que fazem algum tipo de diagnóstico, no sentido de perceber as necessidades das pessoas, ou se vão, no fundo, adaptando essa vossa oferta, como é que o fazem, que background é que têm para fazer essa adaptação? Nós começámos por fazer uma experiência, uma semana de Wellbeing, que foi em 2018, salvo erro. O Tiago também participou. E, portanto, começámos por fazer uma experiência que correu bem, com diversas atividades, e essas basicamente foram, digamos, de iniciativa de um grupo. Depois fizemos surveys e a experiência do ano seguinte já teve muito mais em conta as realidades. Portanto, procurámos ser mais abrangentes. Portanto, essencialmente, a primeira semana foi
uma semana feita de escritórios, nos escritórios e com diversas iniciativas. Na semana seguinte, no ano seguinte, alargámos já não só a outros estabelecimentos, nomeadamente as refinarias, mas também a outras geografias. E para isso trouxemos, por um lado, o feedback que tínhamos das pessoas e a procura que tivemos nas iniciativas anteriores. Trouxemos pessoas, fizemos focus grupo das outras realidades, porque efetivamente uma realidade de fábrica não é uma realidade de escritório, e portanto acabamos por adaptar essas iniciativas a essas realidades. Posso destacar, por exemplo, a ginástica laboral, que foi um programa que levamos a cabo na refinaria e que foi muito bem recebido por causa das lesões musculoesqueléticas. Eu devo dizer também que o survey é importante, mas nós também temos dados quer ao nível da saúde ocupacional, quer ao nível da segurança por causa dos acidentes ou incidentes, e isso também nos ajuda a, digamos, a definir os programas e alocá-los às diversas, digamos, estabelecimentos ou geografias. Basicamente é essa a experiência. Obrigado, Alexandra. Tocou aí naquele ponto que a Natália também já tinha aqui falado um pouco, ainda ontem falávamos sobre isto, que é o envolvimento ou a articulação que pode ou não, que existe ou não, entre aquilo que é a saúde ocupacional típica, não é? E também esta nova área dentro da saúde ocupacional, que é uma área mais positiva, que é a promoção da saúde e a promoção do bem-estar. Eu acho que à tarde teremos aqui também alguém, um palestrante muito interessante da DGS, que está ligado ao Plano Nacional de Saúde Ocupacional, para nos falar sobre isso. E esta questão agora eu partilho também aqui com a Carla, que é no fundo também lá para casa, porque este exemplo da Alexandra parece-me extremamente interessante, de nós podermos olhar para aquilo que são os dados da saúde ocupacional e podermos retirar deles indicadores, não é? No fundo, percebermos. E a questão era exatamente essa, Carla, que é, vocês na EDP já percebi que têm um conjunto ou fizeram uma investigação grande para perceberem como é que deveriam montar esta estratégia, não é? E, portanto, uma parte da pergunta é como é que chegaram a esta estratégia, reforçando um bocadinho aquilo que já falaste, mas lá para casa também para outras organizações poderem perceber como é que devem começar. E a segunda parte da questão tem a ver se vocês integram também esta visão da saúde ocupacional mais tradicional, da segurança, sobre esta estratégia. Sim, eu acho que para começar é ouvir, ok? E todas as organizações são diferentes, têm culturas diferentes, têm necessidades diferentes, e começa-se devagar. Começa-se testando e é ok voltar para trás e fazer outro teste diferente. Acima de tudo, ganhamos se envolvermos as nossas pessoas no porquê que estamos a fazer isto e que estamos a testar, não é? É um piloto que depois correu bem, cresce para mais, prolonga-se no tempo. Nós, com a estratégia, o que é que nós fizemos? Foi começar por aí. Foi perceber, ok, como é que nós vamos reunir a informação, os dados, não é? Ver que números já tínhamos do passado, o que é que nós todos os anos temos o nosso inquérito de clima, ok, em que de 2 em 2 anos é mais alargado e depois a meio é o pulso, ok, mas já fazemos perguntas também de conciliação, fomos olhar para os dados anteriores, quando entramos em pandemia, questionamos as nossas pessoas, porque estávamos todos, o que é isto, não é? E foi um ritmo super acelerado, foi a nossa resposta social. E foi um sentimento de orgulho muito grande. Eu acho que nós tivemos dos melhores resultados de clima nesse ano, em 2020, porque as pessoas sentiam verdadeiramente orgulho em trabalhar na EDP, em sentir que a sua segurança estava em primeiro lugar, em sentir que a resposta social da empresa à comunidade estava presente, desde a oferta de computadores a crianças que estavam em teletrabalho, não é? Em telescola. Coitadinhas das crianças, têm muito tempo. Não deixa de ser teletrabalho. Não deixa, não é? Mas pronto, ajudar aquelas pessoas que não tinham computadores, não é? Para poderem acompanhar as aulas, o apoio na área da saúde, quer dizer, todo este envolvimento de comunidade e para dentro, não é? Nós termos computadores para toda a gente, de conseguirmos dar uma resposta ágil e segura
pagarmos aos fornecedores antes do tempo, pá, foi espetacular. E ainda me arrepio de pensar em como foi fácil, em como foi... ok, e é mesmo um sentimento de disponibilidade para aquilo que vem aí. Mas depois há o cansaço, não é? Não conseguimos estar neste ritmo. E agora nesta estratégia foi um bocado isso, não é? A pandemia acelerou estes temas. Eu acho que de antes eram mais fluffies e agora percebeu-se, é super importante cuidar das pessoas. Mais uma vez, pessoas são negócio. E ouvi-las, e ouvimos usando ferramentas internas que já temos, ok? Estava a acontecer os riscos psicossociais, juntamos à equipa de segurança para ouvir as questões que nós queríamos, muito ouvir a resiliência das nossas pessoas. Fizemos focos grupo para perceber o que é que estás a escrever é igual àquilo que estás a dizer verdadeiramente e co-construímos, porque eu acho que é esta co-criação que nos faz ir mais além e definir aqueles 5 objetivos estratégicos em que temos muito um foco na saúde mental e na saúde física. E pronto, e agora é um caminho que nós queremos avançar, fazê-lo, voltar a ouvir e voltar e envolver todas as áreas. A equipa de segurança e de saúde está connosco, não é? Está connosco neste barco, faz parte da nossa, nós chamamos a nossa comunidade de bem-estar, não é? Juntos temos de trabalhar em conjunto para não nos atropelarmos, para fazermos as coisas bem feitas e irmos naquilo que nós queremos fazer, que é ter impacto positivo, não é? Podemos ter impacto negativo, ter um impacto positivo nas nossas pessoas. E por isso, sim, e uma das coisas que queremos fazer é juntar estes dados, não é? Estar aqui sempre a ouvir e ir ajustando este caminho, que não é assim, não é? Vai com muitas curvas. E ainda bem, não é? Ainda bem, porque assim estamos mais adaptados. Eu agora deixo uma questão para as duas, já passo aqui a bola à Natália. No fundo, respondam quem tiver mais interesse em responder primeiro, depois podem partilhar, mas é um tema também muito importante. E porquê é que eu acho que é muito importante? Porque só medindo aquilo que se faz é que se consegue também mostrar os resultados das iniciativas e dos programas, não é? Enquanto não falávamos há pouco de envolver as lideranças e como as envolver. E um dos pontos tem a ver com estas métricas, não é? Medir de uma forma clara para conseguirmos mostrar estes resultados. A questão que eu deixo às duas em tom provocatório é, no fundo, provocatório e também elucidativo lá para casa, não é? Porque é um tema que muitas vezes nos chega, é como é que vocês medem as vossas iniciativas. Ok, posso começar eu. Porque estamos com esse tema agora, ok? Nós vamos juntar no nosso inquérito do clima perguntas sobre well-being, ok? Nós temos um nível de engagement, enablement, vamos ter um nível do well-being e a experiência, ok? Com perguntas concretas às nossas pessoas, mas aqui mais numa visão global, ok? Se sentem que a liderança tem comportamentos saudáveis, nós estamos agora a olhar para todas as perguntas que vai sair o inquérito em novembro. Pronto, e ter lá o nível de bem-estar e o que é que as pessoas nos dizem em diversos eixos, porque isto é um conjunto de perguntas que nos vai dar esta resposta. Isto é uma forma, não é? E de nos compararmos também com outras organizações e perceber onde é que nós estamos e o que é que as pessoas nos estão a dizer. Depois é iniciativa a iniciativa, ok? Nós queremos trazer cada vez mais uma cultura de medição de impacto, ok? E perceber se aquela iniciativa se é útil, se é valorizada, não é? E perguntar, termina uma iniciativa, lançar um questionário de impacto àquelas pessoas que usaram a medida para nos dizerem o que é que sentiram. Nós estamos a começar a fazer isso, não fazemos isto para tudo. Nós temos mais de 140 medidas internamente em Portugal só, ok? Pronto, nem todas conseguimos medir, mas queremos trazer essa cultura, é algo que está nas nossas ambições para 2022, trazer esta rotina de perceber verdadeiramente a utilidade e a valorização. Uma coisa interessante é, nós somos certificados pela EFR, a Empresa Familiarmente Responsável. E o facto de estarmos certificados, nós temos que responder a estas perguntas, ok? Faz parte, nós como estamos num nível de excelência em Portugal, uma das perguntas que nos pedem é a avaliação de impacto e esta medição, pronto, e por isso isto está no nosso radar de fazemos isto a nível global, fazemos isto a algumas iniciativas, como é que conseguimos tornar isto mais
presente diariamente em todas elas, ok? Mas é este caminho, é mais uma vez perguntando, e isto é ok, não precisa de ser, nós temos que ter aqui o cuidado de, já que vou perguntar isto, pergunto mais isto, mais isto, mais isto, mais aquilo, e depois temos surveys de 60 horas que ninguém responde, não é 60 horas, eu queria dizer 60 perguntas. É perguntar pouco, mas é fazer as perguntas certas e perceber, ok, o que é que eu quero saber? Não é? Quero saber a utilidade, quero saber a valorização, não é? Quero saber se isto vale a pena ou se tenho de deixar cair, não é? Porque estamos a fazer investimento, às vezes financeiro, outras vezes o nosso tempo, e o nosso tempo é dinheiro também, não é? Então, por isso, estou a investir no sítio certo que as pessoas necessitam, sim ou não? E é perguntar, e é adaptar. Alexandra? Já acrescento muito pouco. Mas pronto, só para... Como é que nós medimos as primeiras experiências? As primeiras experiências, como eu digo, foi um piloto, fizemos, e medimos pela procura e procurámos ter sempre questionários de avaliação. Como a Carla diz, pequenos, que as pessoas respondessem. Porque agora também temos tantos surveys para tanta coisa, as pessoas são bombardeadas e depois também temos isso, é que as pessoas não respondem. E, portanto, não é isso. Como é que nós vamos evoluir? Exatamente da mesma forma, temos questionários de clima que são feitos, liderados pela direção de pessoas e que são feitos periodicamente, anualmente. Temos uns pulsos que são anuais também, que são com pequenas perguntas e onde vamos querer também saber o bem-estar das nossas pessoas. Portanto, isso é um processo evolutivo. Temos a nossa avaliação de riscos psicossociais, que trazemos também. Portanto, isto não são coisas, não são só medidas individuais por iniciativa. É um conjunto de informação que temos que recolher, exatamente para poder cobrir as diversas geografias, as diversas realidades e para podermos lançar os programas à medida. Portanto, acho que mas é um caminho que também estamos a fazer. Portanto, É um caminho de maturação, não é? No fundo, adquirir essa maturidade à medida que vamos implementando, aprendendo e também descobrindo que muitas vezes acertamos, outras vezes erramos. E melhoramos, não é? Temos aqui algumas questões, esta já foi uma delas que o público colocou. Eu vou fazer aqui uma pergunta também à Natália de que o público colocou, que tem a ver como, no fundo, como é que estes programas, eu já faço a passagem para si, mas como é que estes programas são incluídos nos processos de trabalho? Eu já descodifico. O que é que isto quer dizer? No fundo, se a Natália, com o conhecimento que vai tendo, se já consegue encontrar essa coerência nas organizações que desenvolvem o bem-estar, ou seja, os processos de trabalho, aquilo que eu falava há pouco, já estão coerentes e, no fundo, já dão espaço para as pessoas serem pessoas, para as pessoas usufruírem do bem-estar, ao invés de ser uma cultura de insegurança, uma cultura de pressão, para resultados, de longas horas de trabalho, de grande volume de trabalho. Como é que vocês, e a Natália em específico, se pudesse dar a sua opinião, pode, o que é que diria sobre esse tema? Já acontece ou está para breve? Enfim, acho que até a mesa anterior e hoje já se falou bastante disso. Penso que ainda não acontece, mas já se começa a ter a consciência da necessidade de acontecer. Nomeadamente, aquilo que já se falou aqui muitas vezes, é que as pessoas reclamam por um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E que muitas vezes um dos grandes obstáculos a que se concretize também uma boa estratégia é que não há um claro alinhamento entre todas estas iniciativas. Porque até podemos dizer que as pessoas vão fazer meditação, não é verdade, para tentar diminuir a sua carga de ansiedade, mas a seguir têm 12 horas de agenda com uma pressão enorme para resultados e lá se vai os 15 minutos de meditação. Imagine se não meditassem. Exatamente, se não meditassem, então é que entravam em burnout direto, não é? Portanto, ou seja, eu penso que o que nós estamos efetivamente aqui é num momento em que estamos a conferir ou a ter a oportunidade de revisitar e levar estes temas muito a sério, porque já temos sinais suficientes, e a pandemia veio acentuar isso mais, de que se não começarmos a dar mais equilíbrio às nossas vidas, vai haver desrupturas muito maiores ao nível das empresas e das sociedades, porque se o absentismo aumentar,
Se o consumo dos ansiolíticos continuar a aumentar, se efetivamente as pessoas não se sentirem produtivas, uma pessoa em stress tem um déficit cognitivo, portanto isto depois também compromete o seu desempenho. Mais tarde ou mais cedo vamos pagar a fatura muito cara e, portanto, efetivamente, acho que raramente ainda acontece porque o mercado ainda é todo ele muito agressivo e muito competitivo, mas, por exemplo, assisto e talvez as pessoas de recursos humanos ou que trabalham diretamente mais no recrutamento, que acho que há uma mudança de mentalidades, porque já assisto muito no discurso dos clientes, nas populações mais novas e até muito ligadas às tecnologias, na necessidade de quererem para elas tempo. Valorizam, obviamente, o dinheiro porque todos temos que pagar contas, não é verdade? Mas, efetivamente, já não é isso que é crucial e já começam a entrar outros valores. O que é que isto vai trazer? Desafios para as empresas. Porque há pouco falaram aqui que é preciso pensar estes programas ajustados às realidades e aos perfis e às diferenças. E hoje em dia, um dos grandes desafios que estamos também aqui a pôr mais uma equação é os desafios multigeracionais. Industrial acaba por ter determinadas preferências e valorizar determinados critérios dentro da empresa, mas um perfil mais novo, mais tecnológico, provavelmente vai pedir outras coisas. E, portanto, até o próprio modelo da concepção de um programa do Wellbeing, e hoje em dia até já se assiste a isso quando desenhamos outro tipo de benefícios, já começa a ser desafiante. E penso que estamos a assistir neste momento a uma fase em que tudo vai ter que ser repensado. Esperando que tenhamos a inteligência para aprender com o passado. E esse eu acho que é um aspecto aqui muito importante. As empresas manifestam esse interesse, mas é preciso passar das palavras à ação. Obrigado, Natália. Estamos aqui também a chegar ao final do nosso tempo. Temos 2, 3 minutos também para não roubarmos tempo ao almoço. E em jeito de conclusão, eu faço uma ronda por cada uma de vós. Já que estamos aqui também a falar de está na hora de pormos em ação, não é apenas as ideias, mas trazendo aqui todo o lado ideológico, qual é que é a vossa visão para aquilo como é que vocês olham a vossa organização, do lado de lá, já vou à Natália, como é que vocês olham a organização em relação ao bem-estar daqui a 5 anos? O que é que se pudessem fazer esse devaneio mental, o que é que vocês gostariam também, qual é que é a vossa visão para este tema e que acham que vai acontecer dentro da vossa organização? Olha, sobre a visão é fácil, porque a temos escrita, ok? E é essa visão que ambicionamos para o futuro, que é, no fundo, ter este local de trabalho energizado, saudável, que potencia o melhor de cada um de nós. É essa a nossa visão para os próximos 5 anos. O que é que eu gostava é que fosse vivida pelos 12.000 colaboradores da EDP, ok? Que conseguíssemos verdadeiramente chegar a toda a gente, não é? Que fosse um sentimento que todos nós tivéssemos internamente e que não fossem silos. Pronto, consegui mesmo chegar a toda a organização e sentir que estamos no sítio certo e que estamos numa empresa de futuro em que as pessoas estão no centro, em que vivemos essa cultura de bem-estar no nosso dia-a-dia sempre, em que temos essa segurança, em que temos esse sentimento e essa confiança. Pronto, era aí. Podemos voltar daqui a 5 anos e depois falamos. E volto a fazer esta questão. Alexandra, força. Eu diria resumidamente que eu gostaria, até antes, se fosse possível, que a Galp fosse um ótimo lugar para trabalhar. Era esse o meu desejo. Boa. Visto por todos os colaboradores da empresa. Boa, no fundo que consiga atrair também as pessoas e que as pessoas se sintam bem, engajadas também com a organização. Natália, esta questão também para si, mas numa lógica um bocadinho diferente, com a tónica posta enquanto consultora, que olham para estas matérias, o que é que aconselha para as organizações ou o que é que antevê que vai acontecer? O que é que eu antevejo é que vai haver uma mudança por força das circunstâncias e quero acreditar muito que vai acontecer.
O que recomendaria é que efetivamente as empresas levem este tema muito a sério. Não só a questão do well-being, neste conceito que estamos aqui a falar, mas com a integração da gestão da saúde no todo, porque isto vai levantar problemas de sustentabilidade no futuro, nomeadamente a questão da gestão da saúde dos colaboradores e, obviamente, integrar também toda esta gestão, quando estamos a falar de seguros de saúde ou outros benefícios, integrar com a saúde ocupacional e a componente também daqui dos programas do well-being. Acredito que vai haver uma mudança de mentalidades progressiva, porque nós somos humanos e não temos um botão on-off, não é? Portanto, isto são passos que se vão dando e cada empresa certamente vai dá-los à velocidade daquilo que também lhe é permitido, mas que o próprio mercado de trabalho vai empurrar, porque eu acredito que as pessoas próprias vão começar a olhar para as empresas também considerando o well-being como um benefício. E, portanto, isto é também uma poderosa ferramenta de atração e de retenção. Aquela identidade que há pouco falavam, não é verdade? Das pessoas sentirem-se como a ter um sentimento de pertença. E, portanto, isto é um caminho em que o well-being vai estar integrado, obviamente, na gestão de benefícios, quase equiparado a um reward, portanto, e muito integrado, efetivamente, obviamente incorporado na própria cultura, na própria visão dos objetivos e que as pessoas vão exigir isso do próprio mercado. E, portanto, as empresas vão ter que responder às próprias exigências dos seus colaboradores. Há um aspecto que eu gostaria de falar também, que também casa aqui, que há pouco não disse, que é esta escuta dos colaboradores, que tem que continuar a persistir, implica que os canais de comunicação com os colaboradores estejam cada vez mais articulados. E, efetivamente, é preciso escutá-los muito bem para conseguir fazer um correto diagnóstico, mas também há aqui um grande desafio, que é comunicar ainda melhor. E comunicar de uma forma consistente e persistente. Eu acho que este é um outro desafio que as empresas vão ter. Lançam-se muitas iniciativas. As iniciativas claramente têm que ser monitorizadas para termos a capacidade de ajustar, porque as pessoas também mudam, o contexto também vai mudando e só assim é que é eficiente, mas isto implica, e também já se falou na mesa anterior, é a importância da constante comunicação e dinamização que estes programas envolvem, porque senão andamos assim às curvas e não se tira efetivamente a eficácia que estes programas podem ter. E, portanto, estão já a surgir figuras como o Health Coach, não é verdade? Cada vez mais as empresas estão a sentir a necessidade de ter alguém que olhe para a saúde num todo, agregue isto e também seja um elemento dinamizador e motivador deste aspecto. Portanto, acredito que é para aí que nós estamos a caminhar. Acredito que estamos a mudar as mentalidades das lideranças, a todos os níveis das lideranças. Para isso temos que as capacitar, obviamente, também com competências, porque alguém que é formado em gestão muitas vezes não está tão sensibilizado para reconhecer dentro das suas equipas se a pessoa está ali com uma ansiedade agravada ou se efetivamente está extremamente deprimida e já não é uma depressão mais ligeira, não é verdade? Detectar ali determinados sinais para que possa ele também ser parte ativa no próprio diagnóstico. Portanto, isto aqui é um mundo, mas é um mundo desafiante. E, portanto, acho que estamos com sorte de poder falar sobre isso, porque mostra que vai-se criando consciência. Obrigado. Não sei se alguém tem mais alguma nota que queira dar. Para a próxima, confesso que vou marcar a mesa para 2 horas, para podermos ter tempo para falar sobre todos estes temas. Eu falo muito. Não, estamos já aqui a chegar ao final. Eu só deixar aqui nota final. Não sei se há alguma de vós que queira deixar 30 segundos de reflexão. Eu vou dar a palavra. Eu só vinha aqui reforçar um bocadinho esta ideia da Natália relativamente à comunicação. Nós, nos programas que fizemos, tivemos sempre a área da comunicação envolvida, portanto, eram equipas multidisciplinares, mas a comunicação esteve sempre envolvida e com grande dinamismo, porque de facto já assim, digamos, temos sempre algumas pessoas que não respondem e se não tivermos este programa de comunicação,
piora um pouco. E hoje em dia a comunicação tem que ser também eficaz, porque nós somos tão bombardeados com tanta informação que temos que saber como é que devemos comunicar eficazmente. E, portanto, isto é muito importante também nos programas de well-being. Portanto, só para reforçar esta ideia. Obrigado, Alexandra. Estava a pensar nisso, estava a pensar na comunicação, é essencial e são os nossos parceiros aqui, o nosso braço armado, e depois os processos, ok? Voltando aí aos processos. Há processos que nos matam e que tiram energia e temos de ir atrás deles, não podemos, só porque passamos por eles e já os ultrapassamos, se não mudamos nada, ok? Se não vamos atrás deles, está outra pessoa a sofrer com isso. Por isso é tentar resolver e perceber porque é que aquilo foi desenhado assim, se calhar na altura fez sentido e agora já não faz. Ir atrás. Uma coisa gira que nós fizemos agora foi os nossos convites da agenda do Outlook automaticamente são ou de 25 minutos ou de 50 minutos. Já não são de meia hora ou de 1 hora. Pronto, que para mim é espetacular, porque eu já fazia manualmente esse ajuste para ter ali um intervalozinho de parar, não é? De fazer o shift para não estar sempre em reuniões. E foi um processo que mudou agora. Pronto, e que para mim é espetacular, para outras pessoas pode não ser, não é? Mas é olhar para aquilo que é necessário e ir ajustando. Pronto, e é um caminho. Pronto, espetacular. Obrigado, Carla. Natália. Ainda tenho tempo de antena. Ainda tem 10 segundos. Ora bem, o que é que eu diria complementarmente? Nós temos falado aqui de muitas situações que é como nós gostaríamos que fossem, como se diz que são as melhores práticas, e nem todo o nosso tecido empresarial tem a capacidade de agarrar logo e entrar para projetos completos. Mas eu diria que isto é como tudo na vida. Mais vale um passo pequeno do que não fazer nada. E, portanto, aquilo que eu desafiaria é as empresas pensarem qual é o primeiro passo que nós podemos dar e definir objetivos mais alargados, porque são objetivos de curto prazo, médio e longo, e não precisamos de ir logo para a perfeição, não é? Agora, pior do que não ir para o ideal é mesmo não fazer nada, e portanto tenhamos a ousadia, as oportunidades de arriscar e começar a seguir em frente, e certamente daqui a 5 anos, se acontecer isto com pequenos passos, estaremos aqui a falar de uma forma muito mais otimista, não é? Que já está positiva, mas mesmo assim já com mais dados reais. Aviso-vos já que estão convidadas para em 2026 estarem aqui connosco. Ok. Diagnosticar melhor, medir iniciativas, envolver a liderança, ajustar e adaptar aquilo que é feito, no fundo envolver as pessoas, comunicar, envolver a comunicação, são alguns chavões que fomos recolhendo hoje aqui nesta última intervenção, algumas também da intervenção anterior. Eu agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade, a vossa partilha que tanto enriqueceu o nosso debate. Espero encontrar-vos cá em 2026. Para esse lado que ainda estão aqui e lá em casa, fechamos então aqui esta segunda mesa. Vamos para a hora de almoço, voltamos às 2h30. Espero que tenham gostado e peço apenas uma salva de palmas para o painel. E também estão... E vou brincar a dizer que estão todos convidados para 2026, não é?